Boa noite, então, para quem for, ou bom dia, boa tarde para quem for ver esse vídeo futuramente, enfim. Então, eu sou a Vanessa, fundadora da Pano da Terra. Essa é a live número 3 da jornada Descobrindo o Tingimento Natural, aceleradores e sabotadores da boa aplicação das técnicas. Então, hoje a gente vai falar de um acelerador, que é a importância de investigar o seu entorno, né? Conhecer o seu entorno, a sua região, mais especificamente as plantas de cada região, tá? E além disso, vou trazer também alguns conceitos ambientais para reforçar esse mesmo tema, certo? Pensando em tingimento natural, então, por que eu quero trazer esse tema hoje como um acelerador? Principalmente porque algumas matérias-primas tintórias, assim, que são famosas, pelo menos, elas são, às vezes, se tornam caras para você adquirir, né? E por que isso acontece? Geralmente porque são plantas de fora ou, né, de fora do país ou de fora do teu estado, são muito distantes, enfim, da tua região, da onde tu te encontra, ou pelo menos a extração é feita em outro local, né? Quem domina aí o conhecimento da extração pode estar fora do teu contexto. Então, em geral, essas matérias-primas, elas acabam se tornando bem onerosas e isso se reflete no tingimento natural, que por si só já é uma técnica que agrega muito valor às peças, tá? Então, a gente tem aí já meio que consolidada a ideia de que o tingimento natural é algo mais de valor agregado, né? Algo que custa caro e que não é tão acessível para uma faixa de renda, digamos assim, né? Para uma camada social, ou ele só é acessível a partir de uma camada social. E isso é triste até, né? Porque às vezes as próprias pessoas que fazem não têm condições de comprar uma peça assim de uma marca, por exemplo, porque as peças acabam saindo bem caras mesmo. A ideia aqui, é claro, não é falar hoje de preço, o valor das peças, até porque a gente vai ter uma live falando isso. Mas, além disso, assim, pensando em meio ambiente, né, em sustentabilidade ambiental, quando a gente pensa em geral nesse tema, a gente procura trazer a cadeia, o máximo possível da cadeia, das partes dela, enfim, para o local. Porque a gente acaba trabalhando com uma economia mais justa, melhor remunerada. É claro que isso não é uma regra geral, né? Mas a tendência é que se valorize mais a mão de obra local quando você traz para o local. E também pela pegada ambiental. Quanto mais próximo, menos recurso para transportar essa matéria-prima em geral. Então a gente tem aí vários fatores, né? Quanto mais longe de você, mais caro vai custar uma matéria-prima. Quanto mais longe, mais difícil é você conhecer a cadeia que está produzindo aquele produto, ou seja, para ter certeza se é uma economia justa, enfim, então isso também importa pensando em sustentabilidade, aí não ambiental, mas na questão social da sustentabilidade. Então, quanto mais longe, mais difícil fica você saber como está sendo, né, essa mão de obra, como ela está sendo remunerada, se é uma cadeia justa, enfim. E quanto mais longe de você, mais recurso você vai despender para trazer aquela matéria-prima. Então, eu coloco aqui 3 pontos do porquê é importante pensar local e investigar o local. Agora, falando da matéria-prima especificamente. Como eu sempre trago aqui, os corantes, em geral, eles estão dentro de categorias, pensando em plantas, tá? Eu sempre trago tingimento natural pensando em corantes vegetais, corantes botânicos, tá? Então, esqueçam outras fontes de corantes aí que vocês possam conhecer, pensando em vegetais, tá? Que são as fontes mais abundantes, mais acessíveis dos corantes naturais. Como todos os corantes, eles estão, independente da planta ou da espécie, eles estão distribuídos dentro de algumas poucas categorias, tá? Que estão presentes em diversas espécies de plantas, tá? Então, pensando num contexto global, assim, de biomas, de ecossistemas, tá? Em geral, essas categorias de substâncias, elas fazem parte das plantas superiores ou algumas delas de todas as plantas, tá? Depois eu adentro de uma forma um pouco mais aprofundada nisso.
Mas cada região, cada ecossistema tem as suas próprias espécies que evoluíram dentro daquele contexto geográfico, tá? Me desculpem se o assunto hoje parecer muito, muito acadêmico, tá? Mas eu acho que é bem importante isso para que vocês compreendam a profundidade, assim, dessa importância de trazer para o local, para além de ser mais prático, mais econômico, tá? Para entender a raiz da situação, né? Fazendo aí uma analogia com as próprias plantas, tá? Então, vocês imaginem que no globo todo, né, cada local tem ali seu ecossistema que evoluiu, as espécies que evoluíram naquele clima, naquela condição de solo, de temperatura, de altitude, enfim, tudo isso influencia de luminosidade, né? Então, a latitude onde essas plantas se desenvolveram determina uma faixa específica de luminosidade que se reflete no próprio comportamento dessas plantas, tá? Isso determina quando elas vão florescer, quanto elas vão florescer, se vão florescer, tá? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, por exemplo, de plantas que evoluíram em latitudes mais altas, ou seja, em climas temperados, mais próximas aos polos. Elas florescem ou elas são influenciadas tanto pela temperatura quanto pela faixa de luminosidade, né? Então, se elas não têm um comprimento do dia específico, elas não vão florescer, elas vão vegetar meio que ad eterno. Um exemplo disso é o morangueiro, tá? Se ele não for cultivado a uma certa temperatura e faixa de luminosidade, ele vai vegetar e nem vai produzir flor. Só para vocês terem uma ideia assim do quão refinada é essa evolução em relação aos ambientes onde as plantas evoluíram, certo? Agora pensem assim, embora cada local geográfico tenha suas espécies que evoluíram nesses locais, por outro lado, essas mesmas espécies, em algum momento, elas se originaram de antepassados comuns. Então, mesmo tendo essas espécies se diferenciado em algum momento, elas têm antepassados comuns. E, para além disso, elas têm substâncias em comum dentro dessas categorias que eu falei. Daqui a pouquinho vai ser mais fácil entender, quando eu começar a dar exemplo. Então, vou dar o primeiro exemplo. Pau-brasil, tá? Pau-brasil é uma árvore, né? Nossa nativa, enfim, famosa aí pela extração do corante vermelho, tá? A espécie é Caesalpinia equinata. Há uns 4 anos atrás ela foi renomeada para Pau-brasilia equinata. Mas é importante gravar o nomezinho Caesalpinia equinata para entender a correlação. Antes da chegada dos europeus e o início da exploração do nosso pau-brasil, já era comercializada uma madeira que se extraía o corante a partir dela, que era a Caesalpinia sapã, o pau-brasil asiático, ou seja, uma espécie do mesmo gênero da nossa, que também produz o corante, tá? Que é asiático, ou seja, em locais geográficos praticamente opostos no globo, tá? Primeira coisa, então, 2 espécies diferentes do mesmo gênero que produzem o mesmo corante. Então, já era largamente comercializado esse corante na Rota das Índias antes da chegada dos portugueses aqui. Tanto é que, quando eles desembarcaram, já no relato de Pero Vaz de Caminha, escreveu lá na carta dele, famosa, já descreveu grande quantidade de pau-brasil aqui, porque eles conheciam a espécie asiática e já tinha esse nome comum, né, pau-brasil, que é uma característica da madeira, né, então, Brasil, né, fazia referência à palavra italiana, se não me engano, que Brasil significava braseiro, né? Fazendo a tradução do Brasil naquela época para o português nosso, significa braseiro. Então, madeira que tem cor de brasa. Então, é uma espécie muito parecida do mesmo gênero que tem o mesmo corante. Esse corante, por sua vez, é um tanino condensado, que é uma molécula que é um complexo tanino-antocianina, tá? As antocianinas são um grupo de moléculas do metabolismo secundário das plantas que estão largamente presentes em plantas superiores. O que são plantas superiores? São todas as plantas que produzem flores, que têm mecanismos mais refinados de reprodução,
que são as flores no caso. Então as antocianinas estão muito presentes em pétalas para atrair insetos, em frutas também para atrair consumidores, mas também em algumas outras partes das plantas para conferir proteção contra a radiação UV. Curiosamente, em algumas madeiras elas estão presentes na forma de taninos condensados. Então, são mecanismos muito refinados que as plantas dispõem para se defender, para atração de insetos, para polinização e melhorar a sua reprodução. Então, assim como nas frutas, também para melhorar a disseminação das sementes, né? Quanto mais consumidores essa fruta atrair pelas cores intensas, odores agradáveis, mais essas sementes serão disseminadas e mais chances essa planta tem de se reproduzir, enfim. Então, são mecanismos refinados que as plantas dispõem em comum. Então, por mais que sejam duas espécies, uma evoluiu aqui na América Latina e a outra lá na Ásia, né, no hemisfério sul, lá do outro lado do planeta, são plantas do mesmo gênero, família, que provavelmente tem um antepassado em comum e que tem essas substâncias em comum. E agora, começando a pensar no local, se as plantas dispõem dessas substâncias em comum, então a gente já pode entender que, independente da parte do planeta onde você esteja, você consegue encontrar os mesmos corantes de plantas que são famosas, que são tintórias famosas, mas que são exóticas, ou seja, são de outras partes do mundo, tá? Então, a gente tem aí diversas fontes de vermelhos e, em geral, os vermelhos são antocianinas, tá? Às vezes pode ser outros grupos, mas, em geral, vermelhos, arroxeados, azulados são antocianinas. Podem ser carotenoides, como no tomate é um carotenoide, que é o licopeno. Pode ser, em vez de uma antocianina simples, pode ser uma antocianina que está ali complexada com tanino, então é um tanino condensado, enfim. Então, mas o fato é que, independente de que planta ela venha, é a mesma substância, são as mesmas substâncias. Então, a gente já entende, a partir disso, a gente entende que as formas de extração são ou as mesmas ou muito similares, tá? E que a gente pode buscar no nosso entorno plantas que tenham essas mesmas substâncias para obter, então, os mesmos corantes naturais sem precisar buscar de tão longe, tá? Um outro exemplo interessantíssimo, que aí a gente não... inclusive, eu acho assim, um potencial tão subutilizado ainda aqui no Brasil, que é a Indigofera sufruticosa, que é uma anileira, ou seja, as plantas anileiras, que são diversas espécies, em geral distribuídas entre os trópicos, ou seja, na faixa tropical do planeta, em geral, tá? Não quer dizer que sejam só dessas latitudes. Mas a gente tem nessa faixa diversas plantas anileiras, ou seja, espécies de plantas a partir das quais a gente consegue extrair o pigmento azul, que é o índigo, tá? Aqui na América do Sul a gente tem algumas espécies de Indigofera, a mais comum e mais conhecida é a Indigofera sufruticosa, tá? Mas aí a gente tem outras espécies distribuídas em outras regiões, outras localidades, outros pontos do planeta que também se extrai a substância. São as mesmas substâncias, assim como eu mencionei das antocianinas, os precursores então da indigotina, que é a cor azul, embora não seja só o azul que a gente consegue extrair dessas plantas, mas os precursores são os mesmos. E o precursor mais, digamos, o grupo metabólico mais amplo que a gente tem aí são os glicosídeos. Aí dentro dos glicosídeos tem lá o precursor, que em geral é indican, para a indigotina, né? Aliás, o indican, que é precursor do indoxil, que quando oxida, ou seja, reage com oxigênio, a gente tem a indigotina, que é, enfim, a molécula azul. A gente tem, então, também lá na Ásia, e antes da chegada dos europeus das Américas, já era amplamente difundido o uso há milênios da Indigofera tintória e se não me engano, a persicária, que é o índigo japonês, que é outra planta, aí, além de ser outra espécie, é outro gênero. Então, por milênios já se conhecia a técnica. E, ao mesmo tempo, também por milênios, aqui na América, as civilizações astecas, enfim, todas as civilizações andinas
que são famosíssimas aí pelas inúmeras cores intensas e maravilhosas extraídas das plantas, enfim, de corantes naturais em geral, não apenas de plantas, há milênios também já se fazia a extração desse pigmento a partir das nossas anilheiras nativas. Porém, aqui na América do Sul, especificamente, pelo menos eu nunca vi algum registro a respeito histórico, né? Não quer dizer que não existiu, mas eu acho tão triste isso que com a colonização nunca se valorizou, né, as culturas locais, os saberes locais. Na Amazônia eu já até ouvi relatos da extração, talvez até pela proximidade com os povos andinos, enfim, mas aqui no sul, até porque a própria ocorrência da espécie ela não vem tão ao sul, a ocorrência dela começa aqui na metade do Rio Grande do Sul para norte, então talvez seja um pouco por isso que não se tenha relatos históricos do uso dela para fazer essa extração. Ou é porque se perdeu na história, ou enfim, eu que não sei mesmo, mas realmente nunca ouvi relato mais aqui ao sul de uso histórico indígena, né, de povos locais, de povos originários, tá? Não tô falando de povos que possam ter trazido a técnica de outras regiões, de outros continentes, tá? Mas enfim, a ideia que eu quero colocar aqui é que também para essa cor tão valiosa que custa tão caro a gente trazer de fora, e que pouquíssimas pessoas dominam o conhecimento e a técnica para extrair a partir da folha, ela é tão subutilizada aqui porque é uma planta pioneira, uma planta nativa, e que a maioria das pessoas nem sequer sabe esse potencial, né? Topam com ela por aí. Eu, há 2 anos atrás, em vistorias aí, eu tenho certeza que eu já vi muito dela por aí, mas, né, aquela coisa, é apenas uma planta nativa que você não consegue enxergar o valor, tá? Então, a gente tem 2 fatores importantíssimos aí que tem tudo a ver com questões ambientais, tá? A primeira delas, que eu mencionei aqui, é a questão do custo para trazer de fora, ainda mais se a gente pode ter opções no entorno. A segunda é a questão de valorizar as cadeias locais, ou seja, se eu encontrar um corante que tem a mesma molécula de uma planta exótica, estrangeira, enfim, se eu encontrar uma planta que tem essa mesma substância que é nativa, que ela está mais próxima a mim, eu vou estar economizando energia para trazer, né? Energia, enfim, recurso natural, que é em geral combustível fóssil, né, para trazer até mim. 2, que eu vou estar comprando geralmente vai ser agricultores locais, ou seja, eu vou estar aquecendo a economia local, gerando renda, principalmente para pequenos agricultores familiares. E um terceiro ponto que é extremamente crucial, que é dar usos para as nossas espécies nativas. A Luciana está falando do barbatimão, sim, que é do cerrado, muito interessante também. E justamente o barbatimão é tanino, né? Rica em tanino, e diversas árvores têm cascas ricas em tanino por todo o globo. Então, por exemplo, não faria sentido eu trazer um barbatimão do cerrado, que aliás é ameaçado de extinção, depois eu vou chegar nessa parte, já estou quase lá. Se eu tenho aqui uma casca de pinhão, outras cascas, aroeira, açoita-cavalo, que daqui a pouco vai ter exatamente a mesma cor. Não faz sentido eu trazer de fora se eu tenho aqui, tá? Se eu tenho espécies que têm a mesma substância aqui tão próximo. Então, além da geração que eu vinha falando, além da geração de renda para pequenos agricultores familiares, que isso é muito importante, aquecer a economia local, o ponto que eu acho mais crucial de tudo isso é justamente em relação a essa questão se a espécie é nativa, se ela é ameaçada, se ela é nativa, dar usos para as espécies nativas, tá? E aí eu quero trazer alguns conceitos ambientais. É importantíssimo a gente começar a valorizar as nossas espécies nativas, tá? Por questão de segurança alimentar, por questão de preservação ambiental. Por quê? O que a gente, como humanidade, fez com a domesticação das espécies? Hoje, a gente produz em larga escala muito poucas espécies, tá? Então, as grandes culturas, que inclusive hoje são commodities, são soja, algodão, cana-de-açúcar, milho, o trigo um pouco menos,
Algumas espécies, mesmo sendo amplamente cultivadas, como arroz, feijão, nem são commodities e são bem menos cultivadas do que essas primeiras que eu mencionei. Batata inglesa, enfim. Então, se vocês repararem nos pratos de vocês, na comida industrializada, assim como no que vocês têm acesso, mesmo de legumes, vegetais, a gente tem muito poucas espécies na nossa dieta, tá? Não só na dieta, mas pensando então em tecidos, fibras, né, na própria roupa, né? Pensando em fibras naturais, largamente cultivadas é o algodão, e um pouco menos as fibras de origem celulósica, que são aí tecidos como viscose, que provém aí então da celulose, que pode ter diversas origens, como eucalipto, né, bambu, enfim. Não importa tanto a origem, mas a questão é que é celulose, e celulose vem de planta, independente da planta. Então, isso é muito inseguro. Por exemplo, pensa na cenoura. Existem diversas espécies, variedades de cenoura de todas as cores que vocês imaginem. Roxo, esverdeado, amarelado, esbranquiçado. A gente conhece cenoura por um legume, né? Uma raiz laranja, tá? A batata doce, que nem é tão popular agora, que tá famosinha, né? Mas a batata doce existem diversas cores de casca, a cor do amido. Ali tem batata doce roxa, alaranjada, rosada, branca. O milho, a gente conhece o milho ali, amarelinho e tal. Mas os milhos crioulos que a gente tem aí, inúmeras espécies, milho roxo, milho branco, milho todo colorido, assim. Então essas coisas vão se perdendo, tá? Porque a gente cultiva em larga escala, no modelo do agronegócio, de monocultivo, a simplificação da agricultura, a gente reduz, a gente não valoriza, então, as milhares de espécies, ainda mais no Brasil, que é um país mega diverso. É muita diversidade de plantas. Só na Mata Atlântica a gente tem mais plantas do que todas as espécies da Europa inteira, por exemplo. E a Mata Atlântica é só um dos nossos biomas, né? Dos nossos 6 biomas. Então, valorizar, usar economicamente as espécies nativas é muito importante para a preservação dela, desde que a gente use com critérios, ou seja, não faça exploração predatória. Então, eu dei o exemplo do pau-brasil, hoje é uma árvore ameaçada de extinção. Por quê? Foi muito explorada para extrair o corante, tá? Por outro lado, a gente poderia explorar esse mesmo corante vermelho a partir de folhas, como o exemplo o crajiru, que é uma liana lenhosa, ou seja, é uma espécie de cipó mais lenhoso, nativo da Amazônia, nativo do norte, e a antocianina, ali o corante está nas folhas, ou seja, eu não preciso cortar, matar a planta para explorar. É claro que mesmo folhas tem que ter critérios para coletar e não destruir a planta. Mas a ideia é trazer mais assim para as possibilidades de cultivo. Então, pensando aqui no meu local, assim, tem regiões onde a indigofera é nativa aqui. Eu não conheço ainda as técnicas de extração do pigmento para virar pó, pelo menos, tá? Mas tem cores mais comuns que são muito fáceis de encontrar. Então eu tenho aqui as típicas gaúchas aqui, bem típicas, que quem é aqui do sul com certeza vai conhecer. Macela, que além de ser muito famosa como medicinal, né? Então aqui quem tá mal do estômago já sabe que tomar um chazinho de macela resolve. Ela tem um aspecto cultural bem interessante, que ela é colhida na Sexta-feira Santa, quando ainda tem o orvalho, é uma espécie de bênção das plantas, então os agricultores colhem e guardam para o ano aquela flor com a bênção da Páscoa, enfim. Então ela tem essa tradição de ser colhida na Sexta-feira Santa, e também, né, a época inclusive da florada. Então a gente tem aqui um exemplo de amarelinho. Aqui a erva mate, né? Tá um verde mais para cinzentado aqui no YouTube, no Facebook tá mais para cinza. Aqui no Instagram dá para ver que é mais esverdeado. Então não tem nada mais famoso aqui no Rio Grande do Sul que a erva mate, né? A casca do tronco da araucária, que eu sempre falo aqui, então esse marrom maravilhoso, tá? A casca do pinhão da araucária, que aqui tá é errado falar nude, né? Porque nude é cor de pele tem tanta cor, né? Mas esse rosadinho assim, que pode ser mais rosadinho, aqui tá pouco concentrado, tá? Ela tá com uma concentração bem baixinha, porque é só um pré-tratamento, não foi um tingimento, tá? Aqui no YouTube tá um pouquinho melhor de ver.
Aqui eu tenho uma que já tá bem desbotadinha, mas é de uma planta chamada São João, que é nativa dos Campos de Vacaria, tá? Ela tá super desbotada porque foi a frutinha que tingiu, e fruta, quem me acompanha aqui sabe que fruta é antocianina pura. O corante, então, não é tão sólido quanto os demais. Não sofreu nem lavagem, ficou no escuro e olha como desbotou. Mas, de qualquer forma, é uma frutinha nativa, tá? Ou seja, não precisaria trazer uma mora asiática, um mirtilo norte-americano para ter essa cor. Eu tenho uma fruta nativa que, inclusive, ninguém nem conhece, tá? Enfim. Bom, então a ideia de promover o uso de nativas é no sentido, assim, de incorporar em cultivos ecológicos, como, por exemplo, sistemas agroflorestais, e não você ir lá no mato e explorar de forma predatória. É claro que as leis brasileiras, por exemplo, tanto o Código Florestal brasileiro quanto a Lei da Mata Atlântica, que é mais específica para o bioma Mata Atlântica, eles preveem o uso sustentável, o extrativismo sustentável em fragmentos florestais, remanescentes florestais nativos, mas, obviamente, isso tem que ter critério e tem que ter algum tipo de autorização dos órgãos ambientais, tá? Então, é possível, mas com critérios. Mas, para além disso, a ideia aqui é incentivar também os cultivos em sistemas agroflorestais, os plantios. Então, um exemplo que eu amo trazer aqui, que eu falo muito da araucária, tá? Essa casca aqui, então, que eu tô sempre falando, batendo na tecla e mostrando. A araucária tá ameaçada de extinção faz tempo. Faz tempo que as leis tentam proteger ela, e quanto mais a lei tenta proibir o corte, parece que o tiro sai pela culatra, porque daí menos as pessoas têm interesse de plantar. Embora quando você planta uma árvore nativa, você pode sim efetuar o corte dela, mas a ideia aqui é falar de plantios, cultivos para ter um uso econômico que não a madeira. Então, o pinhão, a casca do pinhão, por que não, né? Como fonte de tanino, tingimento, cobertura de canteiros. Sabe aquelas casquinhas de pinos que a gente compra na floricultura? Por que não comprar essa casca triturada para estimular os agricultores a plantar araucária? Porque eles vão ter renda sem precisar cortar ela, né? Então, isso aqui cai sozinho, tá? Lindíssima, cai sozinho, é só coletar e triturar. E também não estou dizendo que é fácil para o agricultor ir lá coletar e triturar, mas não demanda, assim, cuidados de cultivo, sabe? Não é como as lavouras, em geral, demandam tanto cuidado, tanto agrotóxico para proteger as plantas, porque elas são tão geneticamente modificadas e melhoradas para serem produtivas, que elas pecam nas defesas. E é por isso que a gente usa tanto agrotóxico e fertilizante, para ter altas produtividades. Então, isso aqui não demanda tanto manejo por parte do agricultor, é só colheita, né? Plantio e colheita. Então, pode ser uma fonte de renda com a árvore em pé, estimulando os agricultores a cultivar uma árvore que está ameaçada de extinção, e quem sabe a gente vislumbrar que ela saia dessa categoria classificação de ameaça, tá? Então, a ideia com investigar o seu local, observar as plantas, compreender que corantes estão presentes ali para saber como extrair, tá? Então, a gente tem diferentes categorias como carotenoides, que são lipossolúveis, então a extração é melhor por álcool. As antocianinas e os taninos, que são solúveis em água, a melhor extração é por fervura, né? Com água, por fervura, enfim. Então, vocês compreendendo, assim, os corantes, as propriedades dos corantes, o que é interessante usar, o que não o que é mais sensível, mais sólido, não importa de que planta venha, né? Então, a ideia de falar em trazer para o local e investigar o local é isso, é um baita acelerador para quem trabalha com tingimento natural, tá? Porque a gente pode aí ter acesso muito facilitado a partir dessas plantas. Por exemplo, existem diversas árvores que a gente pode ter o marrom. Um outro exemplo é o pau-ferro. O pau-ferro também é do gênero, pelo menos do antigo nome do pau-brasil, né? Que era Caesia alpina. Então, o pau-ferro também é Caesia alpina. Só que você pode extrair da madeira, das sementes também, mas a madeira também vai dar um marrom. Mas por que eu cortaria um pau-ferro se a araucária me doa essa casquinha de bom grado, entende? Então,
conhecer as plantas, investigar as plantas é nesse sentido, de encontrar a melhor fonte de matéria-prima para uma cor específica próxima a você. Como vocês devem ter reparado aqui, existem cores mais fáceis de encontrar, como amarelos, beges, marrons. Os vermelhos, azuis são mais difíceis e existem cores que são mais raras ou que você só consegue alterando outras cores, né? Ou fazendo uso de misturas, enfim. Mas aí a gente tem uma gama de exemplos. Eu nem falei aqui do urucum, do genipapo que a Cris citou, porque eu tô tentando trazer para o meu local, tá? A ideia é essa. Então, o urucum, claro que produz aqui também, a gente tem também aqui no sul, a gente cultiva, enfim. Aliás, eu não tenho certeza sobre a distribuição geográfica, mas eu acho que ela é mais para o norte, embora ele possa ser cultivado aqui. Eu não tenho certeza assim a partir da onde que a gente encontra ele. Mas o genipapo, o crajiru, por exemplo, são nativos lá da Amazônia, são brasileiros, nativos brasileiros, mas são exóticos aqui no sul, né? Então segue essa mesma lógica. E além disso, além da importância de valorizar as nossas nativas, de entender, né, essa questão das ameaças, de uma espécie ameaçada de extinção, que por mais que tenha um corante interessante, se a extração, para você extrair, você tenha que cortar, matar a planta, também é um fator que põe o pé no freio, peraí, que não está sendo legal isso. Para além disso, pensando nas plantas exóticas, além de ser mais caro para comprar o extrato, o corante em si, às vezes a gente pode ficar tentado a trazer para cultivar na nossa região. E aí tem outra questão bem importante para se pensar, que é a característica dessa planta, tá? Pode ser que não tenha problema nenhum, então tem plantas como eucalipto, que a gente extrai corante, enfim, que é bem de boa. Mas tem outras categorias de plantas que a gente classifica, dependendo da região, como exótica invasora, que são plantas que podem trazer grandes problemáticas ambientais pela competição com as espécies nativas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma lista oficial com em torno de 40 plantas exóticas invasoras que competem com as nativas. Então, plantas como a uva do Japão, que é muito plantada em aviários, né? Aviários, chiqueirões, para fazer sombra no verão, porque ela perde folha no inverno, elas tomaram conta de algumas regiões aqui do estado, que tanto que no inverno, quando tu percebe ela no meio do mato, porque é só ela praticamente que perdeu a folha, você vê o quanto tá tomado, o quanto ela tá invadindo e ocupando o espaço das nossas nativas. E o legustro, que é aquela árvore muito usada na arborização também. E parece que quanto mais você corta, mais ela vem, é que nem grama, sabe? É horrível, custa muito caro, por exemplo, em unidades de conservação, você eliminar essas plantas porque elas estão competindo com as nativas que a gente está querendo conservar nesses espaços. Custa muito caro, muito caro. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Às vezes a gente pode ficar tentado a trazer uma planta de fora do país porque tem corante, mas é bem importante checar se ela não tem esse potencial invasor para não prejudicar as nossas espécies nativas, tá? Se ela não é invasora, até é mais tranquilo de usar, enfim. Mas pensando nessa lógica, aí seria mais interessante comprar o extrato pronto do que cultivar, embora seja mais caro do que cultivar ela, se ela tivesse alto risco, alto grau de invasão, tá? Estamos aí com 42 minutos, agora eu vou abrir para perguntas e vou ler os comentários, tá? A erva mate pode ser a que se compra em supermercado? Esse tingimento que eu fiz não só foi a erva mate do supermercado, como foi o descarte do chimarrão, né? Todo dia ali o meu chimarrão eu tiro aquela parte mais sequinha e guardo para tingir, tá, Luciana? Gisele, o fruto do pinheiro pode ser utilizado? Então, o pinhão, ele só uma questão técnica aqui, desculpa se eu parecer chata, mas já que vocês estão aqui buscando conhecimento, a araucária, ela não é uma planta superior, como eu falei, dessa categoria das angiospermas que produzem flores. Ela é gimnosperma, são plantas antiguíssimas. A araucária é do tempo dos dinossauros, ela é um dinossauro aqui vivo. Ela remanesce 200 milhões de anos, pelo menos o gênero araucária, tá? Então, essas plantas gimnospermas que não produzem flores, elas não dão frutos. Então, o pinhão, ele é uma semente, ele é a pinha ali, então é um aglomerado de sementes, digamos assim. Não é um fruto. Mas a casca do pinhão, sim,
a gente usa para tingir, que foi essa cor clarinha aqui, mas a gente consegue um pouquinho mais escura e um pouquinho mais rosada, dependendo da técnica que a gente usa, tá? Da concentração, do mordente, enfim. Isso aqui pode inclusive virar um cinza usando ferro, sulfato ferroso, acetato de ferro, mais rosadinho usando um bicarbonato de sódio, tá? Então sim, a Gisele, a casca do pinhão a gente usa para tingir. O jamelão, por ser fruta, também desbota. Depende de que substância. Eu não conheço o jamelão, tá? Não é daqui. Que cor que tem o jamelão, Luciana? Só para eu ter ideia que substância que é. Provavelmente é antocianina. Antocianina pura, assim, simples, geralmente não vai ser boa a tintória. Vai desbotar, vai trocar cor. Faça um teste com hibisco. Tinjam com hibisco, vai ficar um rosa lindo. Aí vai lavar, vai ficar cinza, azulado, estranho. É o melhor exemplo de antocianina simples, antocianina pura, tá? E aí vocês meio que sigam essa lógica. Guardem o exemplo na cabeça e sigam essa lógica. Tenho muito margaridão no meu SAF, é tintória. Eu conheço margaridão porque ele aduba SAF, né? Mas eu acho que é leguminosa, se não me engano. Mas eu não conheço, assim, por propriedades tintórias, tá? Mas pode ser que seja. Que triste, é fácil cultivar araucária? Quanto tempo para ficar adulta? Então, ela tem um crescimento bem lento, Cris. Ela é fácil com cuidados. O problema é que na natureza, como o pinhão é muito gostoso, a bicharada vai lá e consome quase todo o pinhão. Algumas espécies disseminam, como por exemplo a gralha azul, a cutia, elas enterram o pinhão para guardar, só que esquecem onde enterraram, ou enfim... As que elas não conseguem localizar depois vão germinar. Então, elas cultivam o pinhão. Então, ele é relativamente fácil de germinar e de produzir a muda, só que na natureza, devido ao pinhão ser muito atrativo para a fauna, não é assim tão fácil a regeneração dela, além de alguns outros fatores. Para ela ficar adulta... Para produzir pinhão é muito, assim, varia, mas aí uns 20 anos, assim, para mais, assim, ela demora. Mas para soltar as casquinhas, talvez não com tanta tinta, mais cedo ela já vai começar a soltar, tá? Mas para produzir pinhão em quantidade, coloca aí 30, 40 anos para frente, tá? Ela é demorada e por isso que tá ameaçada, né? Muito corte para explorar madeira e pouco plantio para reposição dessas árvores que foram muito exploradas. E são árvores que, assim, se tu não corta, obviamente, elas vivem aí centenas de anos, né? Quem nunca viu aí uma araucária centenária precisa 6, 8 homens para abraçar. São gigantescas, gigantescas. Elas se sobressaem aqui no sul, elas se sobressaíam ao dossel das árvores, né? Elas são de extrato... não é extrato alto, eu sempre esqueço o último extrato, mas é o que se sobressai, assim, em torno de 20 a 30% das árvores conseguem ultrapassar o extrato normal, assim, que... Imaginem um mato, a gente tem uma linha ali, limite em geral do mato, algumas poucas espécies conseguem sair daquela linha, tá? A araucária é uma delas. Vocês dão curso de tingimento natural? Sim, Sandra, mas a gente abre turmas bem esparsas, tá? A última turma acabou recentemente e a previsão é que depois do workshop, sempre depois do nosso workshop, a gente abre inscrições para uma turma nova, tá? Então, dentro de umas 3 semanas, a gente vai estar com inscrições abertas, tá? Mas em torno de 2 em 2 meses que a gente abre turmas, tá? Para seguir ali acompanhando a turma com bastante afinco. E os IPs, por aqui tem tantos. O IP roxo, a casca dele tinge amarelo, tá? É outra crise aqui. Regina, tenho muito urucum, genipapo, a casca da mangueira tinge, jaqueira, mangabeira, qual posso usar? Genipapo, urucum com certeza, famosos. A mangueira eu sei que a casca tinge, a casca da árvore, acho que a casca da fruta também por ter tanino. Fruta que mancha, sabe fruta que mancha e não sai é porque a tinta é boa, tá? Eu falo aqui que em geral a tinta das frutas não é tão boa, mas sempre existe exceção, fruta e flor, sempre existe a exceção à regra, tá?
Por exemplo, pense, tudo que vocês se depararem de nome científico que tem Tintória no sobrenome, que né, nome científico são 2 nomezinhos, o primeiro é o gênero e o segundo é o que determina a espécie. Então vai ser, por exemplo, Indigofera tintória, Coreopsis tintória, Cuscuta tintória, tudo que tem tintória no nome é boa de corante, tá? Um segredinho aí. Hibisco é fugitiva. Jamelão é roxo. Ah, tá, o roxo. Enfim, eu falei de jamelão. Então, provavelmente vai acontecer isso, tá? Pode ser uma exceção da regra, tá? Por exemplo, madeiras roxas são corantes sólidos, como pau campeche, roxinho, que é Peotogine sp. Tem madeira roxa, é bom porque aí é tanino condensado, não é antocianina pura. Araucária demora muitos anos, já falei. Vem para Brasília, de vez em quando apareça aí. Mas agora com a pandemia, nem pensar. Até tinha uma viagem programada para novembro que já cancelei porque no evento não vai acontecer por causa da pandemia. Me falaram que existe macho e fêmea da Araucária. Verdade, ela tem macho e fêmea, mas um pesquisador da UFPR do Paraná encontrou uma espécie hermafrodita, uma raridade, e foi no norte aqui do Rio Grande do Sul. Uma raridade, uma Araucária hermafrodita. Mas sim, a Araucária tem fêmea e macho. Enfim, eu vou seguir respondendo aqui no YouTube. Alexandre também queria saber se existe algum registro público no qual a pessoa consiga ver alguma lista das espécies locais da sua região. Isso tem muito. De que região você é, Alexandra? Aqui nos estados do sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem o Flora Digital RS. Eu vou colar aqui eu vou colar o endereço aqui no chat, tá? Que se você, para quem é do sul, mas nos órgãos ambientais, nas instituições de pesquisa, às vezes encontram materiais, tá? Rio de Janeiro, Alexandre, então. É mais interessante vocês procurarem por bioma primeiro, então, plantas do bioma Mata Atlântica, que é o teu caso, porque aí já vai começa a regionalizar, né? As fronteiras políticas só existem para o ser humano, né? Na natureza existem fronteiras geográficas. Então, pra ti que é bioma Mata Atlântica, daqui a pouco tu não encontra material com espécies do Rio, mas encontra do litoral de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas, que tem espécies muito parecidas, tá? Luciana, eu sei que aqui em Brasília tem um serviço para identificar plantas, mas não lembro. Então, todo estado, entrem assim, procurem nos órgãos ambientais estaduais, as SEMAS, os institutos de meio ambiente, tá? No Rio de Janeiro acho que é Instituto, em Espírito Santo é Instituto, enfim, em São Paulo é SEMA. Procurem nos estados vizinhos, se não achar do estado de vocês, tá? Que encontra sim, tá? Mais perguntas por aqui? Senão eu encerro. Que eu fico triste que eu me enrolo no Instagram, o Instagram corre com a gente. Boa noite, então.